Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar uma tolerância de 3 minutinhos, porque tem o pessoal entrando ainda, e a gente começa em breve, tá ok? Muito obrigada. Acontecendo agora, nesse exato momento. O futuro já chegou e ele é grandioso para quem consegue perceber. A sociedade já lida com a tecnologia de uma forma muito natural há algumas décadas, e com o passar do tempo, o universo dos jogos eletrônicos se tornou algo muito maior que momentos de diversão.
Os games agora são a chave para a revolução nacional. E desse novo cenário surgiram algumas pessoas que pensam como a gente, aqui na plataforma Gamecom. Chegamos para fomentar esse mercado, unindo educação, inovação tecnológica e criatividade artística para criar de forma colaborativa algo jamais visto no Brasil. Com toda essa força reunida, a gente consegue criar um jogo em que todos os brasileiros ganham. O Brasil é o terceiro maior consumidor de jogos do mundo. Somos o 13º maior mercado de games do planeta. Sim, 70 milhões de brasileiros se consideram gamers. É muita gente, né? Você já imaginou o que nos jogos nos faz sentir capazes e vitoriosos? Como podemos pegar essa energia e aplicá-la na vida real? A grande questão é como vamos usar essa energia para criar mercados que favoreçam a diversidade criativa brasileira. Pois, se conseguirmos responder a tais perguntas, teríamos uma quantidade sem precedentes de material humano em nossas mãos. Existe uma revolução possível. Qualificar a criatividade brasileira e ganhar mercados. Fica fácil ver o impacto positivo dos jogos se a gente pensar em quantos profissionais são necessários para manter esse mercado em pleno crescimento. A ideia aqui é quebrar as barreiras regionais e fazer com que vários estados possam se desenvolver no mercado game. Mas a grande pergunta é: como a plataforma Gamecom pode ajudar nessa construção? Então, a gente atua como um grande elo, compartilhando conhecimento e linguagens entre os setores públicos, privados e a sociedade, buscando criar um ecossistema que seja forte e atrativo para o mercado. Promovemos a regionalização em estados e municípios. Estimulamos a geração de emprego e renda. Auxiliamos na capacitação profissional e aceleramos as empresas do segmento da economia criativa. No lançamento da plataforma Gamecom em Brasília, tivemos palestras, ciência, tecnologia, Game Jam, campeonatos de esportes eletrônicos com público de mais de 175 mil pessoas em 5 dias de muito aprendizado. Já em 2023, na cidade de Rio Branco, no Acre, levamos palestras, painéis, workshop, oficina, Gamecom News, atividades de entretenimento e fomento e pesquisa de mapeamento da cadeia produtiva de games. Tivemos um alcance de mais de 105 mil pessoas nas redes sociais. Somos uma plataforma múltipla e nacional. O que você está esperando para se conectar conosco? Junte-se a nós, some a sua força e energia e ajude na revolução do mercado de games no Brasil. Porque aqui é assim, quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Acelelab, acelerando projetos de alto impacto. Instituto Gamecom, jogando por um Brasil melhor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês, dando início a essa jornada emocionante de inovação e tecnologia. Então, hoje nós estamos aqui reunidos, reunindo mentes criativas e visionárias, é isso aí. Todos que estão aqui são visionários, né? Querendo entender um pouco como se envolver em um processo revolucionário e criativo, que é o Gamecom GovTech. A nossa missão é transformar o cenário tecnológico do Acre e inspirar o futuro da inovação. E, para isso, vocês aqui, todos presentes, são peças fundamentais para que a gente consiga. Então, durante essa live, que é uma live informativa, uma live de tirar dúvidas, para que as pessoas possam participar do projeto, do programa. Essa é a primeira de 4 outras lives que a gente vai fazer nessa fase do projeto, então convido a todos a já ficarem, né, atentos às próximas, e também para convidar aquelas pessoas aí dos órgãos que não estiveram presentes nessas, para estarem nas próximas. Durante a atividade de hoje a gente vai estar falando sobre as datas dessas próximas lives. Então, aqui nós vamos trazer detalhes do projeto, as etapas de como participar, e toda a compreensão do projeto até o final. É um projeto novo, de inovação, então algumas pessoas, né, têm precisa compreender o projeto, e essas lives, ela tem esse objetivo, para que ninguém fique de fora de uma oportunidade real, né, de aceleração do estado do Acre,
para a utilização do marco legal da inovação, para que vocês possam, então, startar esse processo de ampliar a contratação do governo utilizando dessas legislações, e realmente a gente sabe o quanto a tecnologia, a informação, a tecnologia são instrumentos importantes para a gestão pública. Então, eu convido a vocês a convidarem os seus colegas, convidar outras pessoas da administração para estarem com a gente. É um programa longo, é um programa que a gente está na primeira fase, mas preparem-se para se inspirar, colaborar e co-criar um futuro junto conosco. Então, antes de começar essa live, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos importantes. Primeiro ao senador Márcio Bittar, que é o mentor da emenda individual que permitiu que esse projeto esteja acontecendo no estado do Acre. Então, senador Bittar, nosso muito obrigada. Também quero agradecer à SEICT, a Secretaria do Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre, a FUNTAC, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Estado, que tem nos ajudado a divulgar, levando as informações do programa até o público, né, que a gente quer atuar aí no Estado. Então, nosso muito obrigada à Secretaria. A AMAC, né, que é a Associação dos Municípios do Acre, que tem nos ajudado a mobilizar os municípios, mais uma vez, a importância de ter não só os órgãos, né, ligados ao Estado, mas também aos municípios. Então, se você tem aquele amigo, né, que trabalha em algum município do Estado do Acre, esse projeto, então, ele abrange todo o Estado, e é muito importante que a gente tenha a presença de municípios nesse processo de inovação. Então, aos nossos parceiros e colaboradores, nós agradecemos, as contribuições foram essenciais e elas, né, esperamos poder continuar com as parcerias, uma vez que a gente está falando de um projeto que ele é de longo prazo, até que a gente tenha, então, aí jogos, né, que vai auxiliar nos processos e ajudar a administração pública do Acre. Então, agora, né, vamos dar início a essa atividade, e para começar, eu vou deixar vocês, então, quem vai ministrar esse trabalho de hoje é o Bruno Bandeira. Bruno Bandeira é o presidente do Instituto GameCon e é também um dos mentores do programa GameCon Govtech. Então, ninguém melhor que ele para falar com vocês aqui do que vai acontecer com esse programa. Obrigada, Bruno. Então, vamos lá. Bem-vindo aí. E agora vamos conhecer um pouco, então, desse programa tão inovador e que a gente espera que contribua aí com o Estado. Bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui. A pauta de hoje, basicamente, é entender o programa, as formas de participação, né? Vou mostrar também alguns casos para, né, ilustrar como pode ser aplicado games para melhoria de processos, né? E, na sequência, nós vamos abrir um espaço para todas as dúvidas, quem quiser perguntar qualquer coisa, ok? Vamos compartilhar agora a apresentação e vamos começar. A apresentação de slides. Ok. Bom, o programa é uma iniciativa, né, do Instituto Sapien, do Instituto GameCon, em colaboração técnica, para aplicar os mecanismos do novo marco legal da inovação no intento de desenvolver jogos eletrônicos no Acre, né, numa iniciativa de indução pela demanda pública, né, do mercado privado. Os nossos objetivos principais são fomentar a indústria gamer amazônica. O certame é aberto, né, para resolver problemas do Acre, mas ele é aberto à participação de criadores e desenvolvedores de games de toda a Amazônia Ocidental. Isso inclui Amazonas, né, o próprio Acre, Rondônia e Roraima. Com isso, a gente pretende, na aplicação desses jogos em políticas públicas, melhorá-las, né, e, no processo, atualizar os gestores e os servidores públicos sobre os mecanismos de contratação de inovação e o modo adequado de aplicação de jogos em políticas e serviços públicos. Vou soltar aqui para vocês um videozinho que dá um overview do programa. Está acontecendo agora, nesse exato momento. O futuro
já chegou. E ele é grandioso para quem consegue perceber. A sociedade já lida com a tecnologia de uma forma muito natural há algumas décadas. E com o passar do tempo, o universo dos jogos eletrônicos se tornou algo muito maior que momentos de diversão. Os games agora são a chave para a revolução nacional. E desse novo cenário surgiram algumas pessoas que pensam como a gente, aqui na plataforma Gamecom. Chegamos para fomentar esse mercado, unindo educação, inovação tecnológica e criatividade artística para criar de forma colaborativa algo jamais visto no Brasil. Com toda essa força reunida, a gente consegue criar um jogo em que todos os brasileiros ganham. O Brasil é o terceiro maior consumidor de jogos do mundo. Somos o 13º maior mercado de games do planeta. Sim, 70 milhões de brasileiros se consideram gamers. É muita gente, né? Você já imaginou o que nos jogos nos faz sentir capazes e vitoriosos? Como podemos pegar essa energia e aplicá-la na vida real? A grande questão é como vamos usar essa energia para criar mercados que favoreçam a diversidade criativa brasileira. Pois, se conseguirmos responder a tais perguntas, teríamos uma quantidade sem precedentes de material humano em nossas mãos. Existe uma revolução possível. Qualificar a criatividade brasileira e ganhar mercados. Fica fácil ver o impacto positivo dos jogos se a gente pensar em quantos profissionais são necessários para manter esse mercado em pleno crescimento. A ideia aqui é quebrar as barreiras regionais e fazer com que vários estados possam se desenvolver no mercado game. Mas a grande pergunta é: como a plataforma Gamecom pode ajudar nessa construção? Então, a gente atua como um grande elo, compartilhando conhecimento e linguagens entre os setores públicos, privados e a sociedade, buscando criar um ecossistema que seja forte e atrativo para o mercado. Promovemos a regionalização em estados e municípios. Estimulamos a geração de emprego e renda. Auxiliamos na capacitação profissional e aceleramos as empresas do segmento da economia criativa. No lançamento da plataforma Gamecom em Brasília, tivemos palestras, ciência, tecnologia, Game Jam, campeonatos de esportes eletrônicos com público de mais de 175 mil pessoas em 5 dias de muito aprendizado. Já em 2023, na cidade de Rio Branco, no Acre, levamos palestras, painéis, workshop, oficina, Gamecom News, atividades de entretenimento e fomento e pesquisa de mapeamento da cadeia produtiva de games. Tivemos um alcance de mais de 105 mil pessoas nas redes sociais. Somos uma plataforma múltipla e nacional. O que você está esperando para se conectar conosco? Junte-se a nós, some a sua força e energia e ajude na revolução do mercado de games no Brasil. Porque aqui é assim. Quando todo mundo joga, todo mundo ganha. Acelera Lab, acelerando projetos de alto impacto. Instituto Gamecom, jogando por um Brasil melhor. Então, pessoal, como estava falando, né, a plataforma Gamecom, ela atua justamente nesse link entre o público e o privado. É exatamente esse o objeto do Gamecom GovTech Games Acre, né? E nesse programa especificamente, a nossa missão é selecionar 3 desafios que o serviço público no Acre, as entidades atuantes no Acre, isso pode ser da esfera federal, da esfera municipal ou estadual, não importa, né, e também aquelas instituições de interesse público, como o SEBRAE, as federações patronais, SESC, SENAC, SENAT, SENAR, todos podem participar. E desses desafios que nós vamos selecionar, nós vamos desenvolver 2 jogos para cada um. Então, ao final desse programa, a nossa missão é entregar 6 jogos prontos, né, rodando, testados. As atividades do programa, elas incluem um primeiro chamamento público para adesão dos órgãos e entidades do Acre, que é esse, que está aberto agora as inscrições no nosso site, gamecomgovtech.com.br. Aqueles órgãos que forem selecionados, né, nesse edital de chamamento,
serão 15, participam de um laboratório, onde a gente faz a caracterização daquele problema como uma demanda tecnológica dentro do marco legal, né? E também verifica a pertinência de se aplicar um jogo para resolver esse desafio. Na sequência disso, selecionadas as 3 melhores demandas, nós temos um outro edital para chamar as empresas que vão propor as soluções. Soluções essas que estão no nível de ideia ainda, é um projeto, né? E esses projetos serão selecionados em conjunto pela equipe dos institutos, né, e o órgão beneficiado, autor da proposta de desafio. As 2 melhores entram no laboratório de desenvolvimento, testagem e certificação dos jogos, né? Vão evoluir desde a ideia até um modelo operacional pronto e testado com o usuário final. E, no fim, os órgãos em si, e as entidades, é que julgam esses 6 jogos desenvolvidos e escolhem aqueles 3 que melhor, né, atendem à sua demanda. Esses são os vencedores do programa, lá na frente. Bom, a primeira fase. Nessa primeira fase, que a gente está buscando é selecionar os órgãos e as entidades. Nós vamos selecioná-los por meio das demandas. Então, a gente vai buscar ali os 15 órgãos que ofereçam as demandas mais interessantes do ponto de vista do desenvolvimento de um jogo, né? Isso tem um processinho bem simples, basta entrar lá no site, gamecongovtech.com.br, está aberto e as inscrições estão prorrogadas até o dia 19/11. Você precisa ler o edital, preencher um termo de adesão. Nesse termo tem ali explicado quais são as responsabilidades, né, do órgão e dos institutos. Esse termo tem que ter assinatura do dirigente, afinal, depois a gente, né, tem a possibilidade de contratação, isso tem que ser alinhado com o dirigente da instituição, né, que está propondo o desafio, e preencher um formulário, que eu vou explicar direitinho como é que é, né, anexar esse termo de adesão. Esse formulário de oficialização da demanda pelo jogo, ele tem 5 sessões, basicamente. A primeira é um cadastramento do órgão e do departamento, a identificação, o cadastramento da equipe, que tem que ter uma equipe mínima. Nesse caso, em caso de órgãos, tem que ser um servidor efetivo, né, ou um colaborador efetivo no caso de entidades, uma pessoa da equipe técnica do serviço-alvo dessa melhoria, né, onde será aplicado o game, para saber da viabilidade técnica, e uma terceira pessoa de livre escolha. Essas 3 pessoas formam o time do órgão, né, ou da entidade. Depois tem um briefing, em que basicamente se descreve a situação atual, né, daquela prestação de serviço e a caracterização do problema, aonde quer que tenha um problema a ser resolvido e o que poderia ser feito. Na sequência vem a descrição do desafio, com o potencial, o impacto que ele teria, né, e os targets, a quem se destina essa solução, né? Por fim, vem uma avaliação da adequação à aplicação de jogos e um teste de maturidade para inovação, que é onde a gente tenta determinar se aquele órgão que quer participar do programa, ele tem um nível de maturidade para inovação aberta que vai permitir a gente trabalhar bem. Essas propostas, elas serão selecionadas, né, as 15 finalistas que vão para o laboratório, por esses critérios. A abrangência do público beneficiado, a gente quer soluções que beneficiem mais pessoas, o impacto social que se espera sobre essas pessoas, pode atingir muitas pessoas, mas não ter uma grande relevância de impacto, né? A gente quer somar as 2 coisas, que atinja mais pessoas e que gere mais impacto social. Aí entra também o nível de criatividade e inovação, que é interessante para o produto final, então para nós é um critério. A adequação daquele problema ao uso de jogos para resolvê-lo, que nós vamos passar, inclusive, pelos casos, explicando para que tem mais aderência, né, o uso de jogos. O impacto da complexidade da proposta na implementação. Também não pode ser um processo que o tempo de execução dele não caiba dentro do projeto. Isso vai ter uma limitação, tem que ser um escopo, né, bem delimitado para o trabalho.
o tempo, né, que você vai estimar para esse desenvolvimento, diretamente relacionado com essa complexidade, e o nível de maturidade para a inovação aberta da equipe, né, que a gente também avalia. Cada um desses critérios tem nota de 0 a 10, os 15 primeiros colocados nessa avaliação são selecionados para o laboratório de caracterização de demandas. Nessa segunda fase, no laboratório de demandas públicas, nós vamos selecionar desses 15 órgãos, dessas 15 demandas, 3 desafios, que são os melhores para a gente colocar para os desenvolvedores e criadores. Nesse laboratório, as atividades que nós vamos ter começam com uma entrevista de partida com o diretor-geral do órgão, tentando entender, né, a posição do principal patrocinador da atividade, né, dentro do órgão. Uma oficina exploratória com os gestores de produto, entendendo, né, realmente aquele que gerencia o produto, o serviço que a gente vai melhorar, né, qual é a visão dele do negócio. E depois a gente traz para uma oficina criativa, que realmente há uma discussão, até uma própria reelaboração do produto, né, do desafio, com a equipe, não só o gestor, mas a equipe toda de trabalho. E, no fim, a gente faz uma validação e uma priorização dessas demandas, né, de modo o que é mais importante que o jogo entregue. O resultado disso é um relatório final conclusivo, com essas demandas tecnológicas caracterizadas, que mesmo que a sua não seja escolhida, ela já está processada para um processo de contratação de inovação dentro do marco legal, e pode tomar um outro caminho, né? E a própria capacitação dessas equipes que serão treinadas no processo para identificar e caracterizar uma demanda tecnológica e identificar também contextos em que a aplicação dos jogos realmente é producente para melhores resultados na política. O objetivo final disso é escolher aqueles 3 desafios, né, que são mais adequados para o desenvolvimento de jogos eletrônicos, pensando também no lado do desenvolvedor, que possa, né, levar isso para outros contextos e ter outros compradores, né? Os critérios, nesse caso, é a aplicabilidade do jogo como solução, afinal a gente tem que ter um produto eficiente, né, que gere um resultado, a amplitude desse impacto nas pessoas beneficiadas, né, e a relevância na política pública, maturidade da equipe demandante. A gente segue depois para a fase 3, em que a gente lança um edital para os desenvolvedores, né? Nesse edital, a gente coloca os desafios que foram delimitados na oficina com os órgãos públicos, e por um formulário online, eles submetem ideias de jogos para resolver esse problema, né? E essas ideias a gente vai selecionar juntos, né? O Instituto SAP e o Instituto Gamecom, junto com o demandante aprovado para esse edital. As empresas, elas vão submeter essas propostas por meio desses 6 instrumentos, tá? Primeiro é um formulário de cadastro da equipe, né, da empresa. Segundo é o Game Design Document, que é uma guia descritiva que realmente apresenta o jogo. Tem aqui também uma aplicação da pesquisa de perfil no mercado gamer, para a gente entender também a evolução dos participantes do ponto de vista dos desenvolvedores, né, quem eles eram e quem eles se tornarão. O mood board, que é uma proposta de arte e design do jogo. Um elevator speech, que é uma outra chance da pessoa se explicar, se no guia de desenvolvimento do jogo, né, textualmente ficou faltando alguma coisa, esse é um momento que você vai ter até 5 minutos para poder explicar, né, falando o que é o teu produto. E caso haja, isso conta ponto, né, o arquivo do jogo em desenvolvimento. Já existe alguma coisa elaborada, já existe algo em andamento, claro que também ajuda, né? O jogo, né, o Game Design Document, ele merece ser melhor explicado. Tem a primeira fase da introdução, você descreve ali o objetivo do jogo. E
explica como que é que esse objetivo atende ao desafio proposto. Então, vamos dizer que um caso que a gente apresentou, né, na Game Talks, na Gamecom Talks, do aplicativo Apoena. É um jogo feito para mapeamento de pontos de disseminação de arboviroses, né? Como é que fala? Ovos de mosquito, Aedes aegypti, onde que tem, né? Então, a questão era ter um mapeamento disso. A mecânica do jogo tem ali um upload dos pontos geográficos em que a população encontrou, né, esses focos do Aedes aegypti. Ou seja, se é mapear os pontos do Aedes aegypti, essa dinâmica atende plenamente o desafio. É isso que a gente tem que mostrar aqui nesse momento. O público-alvo, né, a idade, o gênero, os interesses, e uma proposta de valor única. Por que que esse jogo, na proposição dele, foge do óbvio ou apresenta uma solução melhor do que outras que já existem? Isso é muito importante na avaliação do que seja uma inovação tecnológica, porque entra como elemento inovador que o jogo está trazendo para poder ser qualificado como uma inovação. Depois vem uma visão geral, que é a descrição, né, do jogo em si, qual é a história, o que que acontece, quem são os personagens, como eles são motivados, o cenário, quais os ambientes desse cenário, o gameplay, que é a dinâmica do jogo, né, como é que ele funciona, a jogabilidade, os controles, os desafios, as recompensas, como que essa dinâmica, né, ela se efetiva nos controles do jogo, e arte design, que é os gráficos, sons, efeitos visuais, como que é que isso é composto, né, a experiência sensorial. E, no fim, é a adequação ao desafio, a justificativa da adequação do jogo para aquilo que foi proposto de desafio e a demonstração de como que vai atingir os resultados com cada um dos targets. Digamos que seja um jogo para educação, por exemplo, né, e que você precisa atingir o professor, o aluno e o pai. Então, se o desafio compõe lá 3 targets, você tem que demonstrar como que é que o jogo, no andamento dele, vai atingir os resultados esperados com cada um desses personagens que estão no jogo. Feito isso, né, os jogos selecionados, a gente passa para a fase 4. Nessa fase, a gente vai, de fato, desenvolver e testar os jogos. Então, as empresas que forem selecionadas nesse segundo edital, elas vão participar de 2 laboratórios. Um deles é o de aceleração da própria empresa, tentando fazer daquela iniciativa um negócio, uma empresa operante, com viabilidade econômico-financeira, né, com um plano de negócio, uma apresentação comercial, todo o enxoval necessário para que ele se apresente no mercado. Isso cabendo à empresa participante, né, ao desenvolvedor, ao criador. E o outro laboratório, ele participa junto com os demandantes do desafio, que é o Laboratório de Desenvolvimento e de Testagem dos Jogos, que é todo o processo a partir da ideação à operacionalização do jogo. E em cada uma dessas etapas são feitos testes, né, acreditando ali, né, o jogo tendo vencido os requisitos para passar, né, para a próxima etapa de desenvolvimento. Nesse laboratório, o programa de aceleração vem com a mentoria para a elaboração do plano de negócios, uma mentoria para pesquisa e desenvolvimento de softwares, encontrar quais os softwares mais adequados e se há necessidade de algum tipo de personalização nele, a mentoria do design do produto, a mentoria do desenvolvimento de jogos para o setor público. Então, nós teremos um mentor especializado explicando como que aquilo tem que ser adequado, visto que é um jogo desenvolvido para um cliente, que é esse setor público, né? O treinamento em comunicação e storytelling, assessoria legal em compras e elaboração de contratos, aí é serviço mesmo prestado, né? E a assessoria do projeto de viabilidade econômica e financeira, que entrega um projeto para ele, de fato, né, feito por um profissional.
O programa de desenvolvimento, por outro lado, né, que é feito junto com o próprio órgão, ele começa pela incubação pelo próprio demandante. Então, o projeto do jogo, ele vai ser desenvolvido dentro do órgão demandante, com acompanhamento dos mentores, todos aqueles mentores que a gente listou, né? E usando de uma equipe do próprio Sapien, que a gente vai ter um grupo de desenvolvedores de games, né? De uma empresa profissional que vai estar junto com os criadores, com os idealizadores, fazendo o próprio desenvolvimento do jogo. E isso apoiado por um banco de horas de serviço criativo, onde você vai ter o pessoal de som, de arte, de vídeo, todo o material artístico, né, que tem esse lado cultural da proposta e que vai ter suporte num banco de horas. Cada projeto tem uma cota para usar de cada um dos recursos. Depois tem os testes, né, que é o teste conceito com a certificação. Então, a gente vai ver se, né, a proposta de fato funciona. Ela funcionando, o órgão certifica o desenvolvedor criador, né? O teste em ambiente controlado, que aí já é um teste fechado, mas num ambiente que replica o ambiente real final, né? E uma vez aprovado também o órgão certifica e o desenvolvedor fica com aquela, né, certificação para ele, para mostrar em outras situações. E o teste com o usuário final, que é o que de fato leva o produto a estar pronto para contratação pelo órgão, caso haja interesse. No fim, a gente faz uma avaliação e aprovação final com os demandantes. Aí é um julgamento em que o Instituto SAP e o Instituto Gamecom apoiam a decisão do órgão, mas a decisão cabe ao órgão de qual das soluções que ele considera mais assertiva para resolver o desafio dele. Esse julgamento final, né, que é o órgão que realiza, que toma a decisão, né, e isso, no final, leva a uma série de benefícios para as empresas e os criadores de games. Né? Em termos de produto, eles vão receber a minuta do contrato, pronto para fechar o negócio, o plano de negócios, a apresentação profissional da solução, planejamento de comunicação, planejamento de assessoria contábil e tributária, muita visibilidade estadual, nacional e dentro do governo mesmo, adesão à ata de demanda tecnológica para compra direta por outros órgãos. Então, pode acontecer, como é discricionário para o órgão que está fazendo essa demanda, ao final do processo, comprar a solução final para aplicar, né? O desenvolvedor pode aderir a essa ata, né, em que ele mostra que está qualificado para compra direta por um outro órgão que tem uma demanda parecida. Digamos que foi feita para a Secretaria de Educação para resolver um problema que todas as secretarias do país têm, né? Então, ali, a própria Secretaria do Estado não quis comprar, mas por meio dessa ata, um outro Estado pode aderir e realizar essa compra direta. Né? O produto, que é o grande ganho, na realidade ele entrou com uma ideia e sai com um produto, desenvolvido, testado e certificado, pronto para comercialização. Os testes em si, com, né, a certificação, os testes de conceito, de ambiente controlado e ambiente real, e são serviços tecnológicos que, caso estivesse sendo feito o desenvolvimento, né, próprio pela empresa, sem esse apoio, ela teria que pagar por cada uma dessas atividades para um instituto de tecnologia que fizesse esses testes e garantisse a eficácia. Né? E a inserção final no Banco Sapien de produtos qualificados, que nós teremos, né, um esforço de promoção, de visibilidade para outros compradores, atraindo outros interessados por esses produtos desenvolvidos. Os vencedores, né, aqueles que no fim o órgão decidiu que são as melhores soluções, eles recebem a preferência de contratação. O órgão não é obrigado a contratar, mas ele tem uma margem entre 250 mil e 1 milhão e 600 que ele pode contratar sem licitação essa solução para aplicação final.
e aqueles que vencem têm a preferência dessa contratação, para a qual, como eu disse antes, a gente já vai fornecer uma minuta de contrato pronta. Basta, tendo interesse, assinarem as partes. Ok? Bom, esse é o programa, esse é o roteiro, né? Isso é tudo que acontece de forma bem sintética. E agora eu quero apresentar para vocês alguns benchmarks, né, que mostram como que é que isso já foi utilizado por órgãos públicos, né, para deixar mais claro como que é que pode um jogo, né, contribuir de alguma forma para que um serviço melhore, para que uma política pública seja executada melhor do que o que era antes. Tá? Trouxe aqui uma sequência que trata de saúde. Saúde, como eu disse, a gente apresentou antes, né, um exemplo de controle de arboviroses. Aqui eu trouxe uma sequência de enfermagem. Essa foi desenvolvida Reanima Bebê para treinamento de enfermeiros, né, em situações de crise. O bebê chegou roxinho, né? Como que é que a gente faz? Então, a Bruna Caroline, uma doutoranda em enfermagem, desenvolveu isso na Universidade Estadual de Maringá, né? Um aplicativo que contextualiza a situação e aí testa os conhecimentos dos enfermeiros para ver se eles conseguem lidar ou não com essas emergências com crianças menores do que 1 ano, né? Aqui, no caso, com foco na parada cardiorrespiratória. Ponto de partida, eles viram que existiam necessidades de aprendizagem sobre emergências, eles têm um normativo para isso, que serviu de base para o desenvolvimento do jogo, né? Colocaram de cenário a sala de emergência de um pronto atendimento à criança, e de acordo com as normas, os padrões, né, da Pediatric Advanced Life Support e da American Heart Association, eles desenvolveram o jogo. O cenário começa sendo apresentado, né, com uma fala que diz: você faz parte da equipe de enfermagem de uma unidade de pronto-socorro 24 horas, situada no município de Médio Forte. Está escalado na pediatria. A unidade conta com 2 leitos na sala vermelha pediátrica. Aí ele te apresenta 2 enredos ali, duas situações hipotéticas. No primeiro caso, uma lactente de 44 dias, trazido pelos pais em carro próprio, da entrada na unidade de pronto-socorro, né, que você está de plantão na madrugada. A mãe relata que a criança estava roxinha, não respirava, não acordava, nega que exista qualquer tipo de trauma, o pai está gritando, a mãe está chorando, né, e você tem que dar jeito na situação. No segundo caso, uma lactante, 43 dias, está em observação no próprio pronto atendimento, com febre sem um foco específico. Às 2 horas, a mãe está desesperada, traz o bebê desacordado para o posto de enfermagem, né, dizendo que ele afogou enquanto mamava. Aí tem você, um técnico de enfermagem, um médico. Você escolhe o caso e começa a jogar. Né, escolhe o avatar e vai. Disso daí, passa pelos métodos e tal, aplicaram isso. Depois validaram esse jogo. Né? Foi feito um estudo para ver se essa proposta, né, rendia resultados. E o que eles perceberam é que sim, rende. Né? O objetivo era validar a usabilidade e aplicabilidade, né, para esse caso específico, né, usando como instrumento o design participativo e o e-game flow. Fizeram isso em teste com 9 enfermeiros de uma UPA, né, e depois avaliaram isso por grupo focal para saber se funcionava ou não. De resultados, o que a gente percebeu foi que todas as dimensões desse instrumento de criação dos jogos se mostraram adequadas para se elaborar um jogo, né, para se elaborar uma técnica de ensino, né, dessas necessidades, né, desses conhecimentos. E aí o que eles concluíram é que o Reanima Bebê, né, mostra que a inovação tecnológica e o realismo do jogo são, de fato, eficientes para fazer uma educação permanente, sem precisar, né, treinar com bebês reais que poderiam ter
né, fatalidades aí. Né? De consideração final, que eles chegaram à conclusão foi que a ferramenta é adequada, tem aplicabilidade, é inovadora, é didática e é próxima da realidade que eles vivenciam. Isso dito por enfermeiros experientes, né, em pronto-socorro. A enfermagem, na realidade, tem vários exemplos, né? Então, aqui eu listei outros que foram feitos, só para mostrar que, assim, cada um dos normativos, das cartilhas, né, das sessões de conhecimento, ele pode ser transformado em um jogo. É ver se isso, de fato, faz sentido e se ajuda, né? Aqui o Breastfeeding Care, na verdade, a amamentação, né, é um produto de doutorado também, já na Universidade da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. Né? É embasado numa cartilha, cuidados com os bebês prematuros, orientações para a família. Existia a cartilha, foi transformada num jogo. O Baby Care Tech, na verdade, é para bebês prematuros. Né? Então, são os prematuros aqui que têm uma série de cuidados específicos, mais complexos, e eles criaram um jogo em cima de uma cartilha também, que já existia, para mostrar quais são as dúvidas, né, tratar os anseios e inseguranças, em simulações, né, que a pessoa, já tendo visto isso, quando acontecer no caso real, está melhor preparado. Né? Os heróis da diabetes, na verdade, aqui para crianças, o foco aqui já muda, né? Uma criança que está sendo target disso, e trata do poder do conhecimento. Aí a ideia é que, com o conhecimento da doença com autocuidado, né, você tenha uma qualidade de vida melhor, com as crianças sabendo o porquê, né, e o que elas precisam fazer. Desenvolvido em 2D, videogame educativo, já em funcionamento, disponível, né, na App Store. O Hands to Help é de primeiros socorros para parada cardiorrespiratória. Aí aqui o que aconteceu foi o seguinte: em 2017, um menino de 10 anos, o Lucas Bengali, né, morreu engasgado com cachorro-quente, em Campinas. Aí, a partir desse drama, né, as pessoas não conseguiram reagir ao engasgo do menino, né? E ele morreu por falta de um conhecimento socialmente, né, divulgado, fácil e acessível, de como socorrer uma pessoa nesse caso. E aí foi criada essa lei, a Lei Lucas, de 2018, um ano depois, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiro socorro para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado, educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. Em cima disso, o Dr. Rui Nogueira desenvolveu o Hands to Help, pela Universidade de Vassouras, da FAPERJ. Isso de 2020 já são 3 anos que existe. Tem ali uma ilustração, ela é bem técnica, mostra os pontos, explica onde quer que você entra. E o que eles viram? Que os estudos mostravam, né, que, de fato, o uso de jogos é útil e com eles é possível instruir, prover aquisição e reter conhecimento, além de habilidades sob compressões torácicas. Então, para aquele caso específico, eles provaram que o jogo funcionou e transmitiu conhecimento, né? E fez com que o conhecimento ficasse retido, guardou na memória, né? O aplicativo, né, ele foi desenvolvido para dispositivos móveis, facilita, né, o uso no caso de uma situação de urgência, e ele conseguiu, inclusive, ser certificado pelo INPI como uma inovação. Está aí o videozinho, né, o tronco de treinamento ali, cardiorrespiratório. Ele é um material educativo, instrucional, interativo e autoexplicativo. E aí, o que eles consideraram? Ele pode ser útil para desenvolver a conscientização, mudança de posturas, atitudes da população leiga, né? Então, o caso aqui é o seguinte:
Se tiver um médico, ótimo, ele está treinado para isso. Mas e se não tiver? O ideal é que qualquer um pudesse fazer um atendimento básico, simples. Então, se torna um produto socialmente útil, né, e academicamente foi considerado relevante também, né, nesse foco de desenvolver informações, né, divulgar informações, conhecimento de primeiros socorros. Com isso, eles entendem que há um impacto positivo na qualidade de vida da população, então foi algo que realmente somou. Aqui eu vou entrar num outro exemplo, que esse pessoal do Runicuí, né, o povo Runicuí do Acre, já apareceu até antes, já mostrei um outro exemplo deles, que era o jogo da jiboia, a jornada da jiboia. Aqui eles criaram, na verdade, uma outra forma, que é bastante interessante, que no universo do Fortnite, eles criaram uma seção que chama o mapa originário, que é um mapa de terras indígenas, e aí dentro dele tem uma dinâmica que foca na proteção da floresta. Então, assim, para a área de preservação ambiental de povos originários, né, que é extremamente relevante no estado do Acre, esse aqui é um exemplo, foi criado pelo SOS Amazônia, né, e trata justamente das dinâmicas de conflito que existem, né, na pressão sobre as terras indígenas. O contexto, né, são esses conflitos dentro dos territórios, né, a realidade cotidiana dos povos da Amazônia, e você tem vários desafios, que é apagar o fogo da floresta, elimina as máquinas dos madeireiros ilegais, expulsa garimpeiro, replanta árvores nativas, limpa rios. Aí tem um outro desafio que é esse Death Run, que na verdade aí vira um jogo de primeira pessoa, que o cara tá numa trilha de obstáculos, que é essa parte lúdica dos jogos que tem que ter também. O jogo, ele não pode ser meramente funcional, né, porque de qualquer maneira ele é um jogo, e tem que ser interessante, tem que ter jogabilidade, né, tem que ser divertido. E, de complemento, no mapa, eles soltam informações sobre a floresta, sustentabilidade, fauna e flora nativas. Você tem ali, né, informações no cenário. Aí as cenas, né, da Oca, os índios jogando, eles participaram do desenvolvimento, né, mas também jogam, interagem. E aqui tem um videozinho que apresenta o jogo. Vou soltar um pouco para vocês verem. Skatanaira na habe kis nanu na be joshi winki happy no kui makia de tanai bunu kunu muni kaburi no idia tanaya hari no kumhiwa inu mai kumira nabu. Na apuri no ku juntamente no mabiran que tanaya na hanton boyos rigi que sonde no idia acho que habira sakesali. Outro exemplo que eu trouxe aqui vem na nossa pesquisa do Acresce, né, que nós também estamos desenvolvendo no Estado, e que fala da dificuldade de mercado privado, né, até a falta de empreendedores no Acre, né, de promover esse espírito empreendedor no Acre. Esse é um jogo que ganhou o Serious Play Awards de 2020, chama Valentes ao Mar, trata das navegações, mas é na realidade um jogo que se joga presencialmente ou até por realidade virtual, né, e que trata de empreendedorismo, inclusão digital e como que é que se toca um negócio.
ele está disponível, né, para uso com óculos VR ou com equipamento mobile. O objetivo é oferecer um modelo de aprendizagem exclusivo, multiplayer, num cenário lúdico e desafiador, né, para que no aprendizado se transfira aí conhecimentos de competência e comportamentos essenciais para a transformação digital, né, para ver como que as equipes deveriam se comportar no mundo disruptivo, que parece um tanto com a época das grandes navegações, onde não se sabia o que estava adiante, né? Nada era garantido, mudanças exponenciais, por incrível que pareça, um paralelo bem direto com a situação hoje que a gente vive, né, de mundo digital. Vou soltar aqui um videozinho, vocês vão ver como funciona. Opa. Por que ele não vai? Só um minutinho, pessoal. Deu uma pequena travada aqui na tela. Não quer ir. Uma travadinha. Ok. Então, as desculpas aí, tivemos um pequeno engasgo aqui. Dentro dessa linha, né, de empreendedorismo, um outro jogo bem interessante, não é nacional, mas eu quis trazer esse Big Ambitions. Na verdade, ele é um belo simulador de um jogo de gerenciamento, né, e que aí o objetivo é conquistar Nova York. Então, você tem uma dinâmica de que você recebeu um dinheiro de um tio, dá para você começar um negocinho, e aí você tem que montar uma estratégia para conquistar Nova York, né? Quais os negócios que você vai fazer, o fluxo de caixa, tira daqui, investe ali, e vai tendo a dinâmica, né, de um empreendedor tentando estabelecer um ambiente de negócios, né? Então, aquela proposta, saia do nada até se tornar o magnata mais importante de Nova York, comece um negócio, trabalhe de forma inteligente, faça o negócio prosperar e aproveite sua vida, né? Em qual ramo você quer ser bem-sucedido? Até onde você consegue ir? Por quanto tempo você consegue manter essa posição? Aí você tem um painel, existe os gráficos, você, né, vai vendo na cidade a evolução dos seus negócios, mas você tem toda uma dinâmica que é o de administração de um negócio, né, com todas as áreas, as compras, né, inventário, a tua agenda, o marketing, está tudo aí, né? E aí aqui, a gente tem aqui um trailerzinho, vou passar também, pra vocês darem uma olhadinha. Hey kid, how's the subway, huh? Welcome to my city. Come on, get in. Ah, New York. I'm so glad you're finally here. Look, let me show you around the place and let you know how it all began. You see that building?
That's where I started my first business, the gift shop. I rented my very first apartment nearby. It was small, but I made it home. After that, I started my fast food restaurant. It was an overnight success. And then it really started to speed up. We expanded like crazy. We built headquarters. We bought warehouses. We hired staff. Soon, I was sitting back and watching the cash roll in. But what to do with it? It wasn't enough. I was bored without the hustle and the chase. I still felt I could go further. I realized I could stop renting office space, then I started buying whole buildings. I kept on investing my money, and my empire grew. Huh? Oh, sorry, kid. Got carried away. So look, you need help starting a small business? Great. We got no time to wait. Big Ambitions. Available March 10th on Steam Early Access. Ele voltou. Então, estou fechado? Estou aberto? Não, estou aberto. Ok. Então, é um jogo que basicamente vai transferir o conhecimento que você teria num curso de empreendedorismo do Sebrae, né, um curso, os vários cursos que ele oferece, só colocado de uma forma dinâmica, né, atrativa, e que você joga e tem um retorno, né, uma simulação do que é que você consegue ou não consegue tomando uma decisão ou outra, e você experimenta, né, a experimentação de cenários, de você ver o que aconteceu, você poder voltar a tentar de novo, coisa que você não vai poder fazer no seu próprio negócio, né? Então, serve como uma simulação para ganho de experiência, né, para o aprendizado. E aí, assim, conforme o jogo adianta, ele vai se tornando mais complexo e ele vai te dando, né, o retorno de insights que você pode ver. Se você for crescer, você vai precisar de mais pessoas, você tem que qualificar a sua equipe, né, investir. Se você não tiver como reinvestir, você vai perder negócio, não vai conseguir ampliar os seus negócios, as parcerias você tem que fechar, como que você trabalha o marketing, né, a importância do tráfego, a importância de criar experiências. Você vai vendo como que isso reage dentro de um sistema de simulação que é o jogo, né? Isso é bastante interessante para você transferir, né, esse conhecimento no modo mais engajado, né, mais interessante. Opa, vejamos. Essa apresentação não quer colaborar comigo. Talvez eu tenha aqui. Ok. Então, pessoal, basicamente, esses eram os exemplos que eu queria trazer hoje. E agora eu gostaria de abrir para quem tiver qualquer dúvida, qualquer tipo de pergunta sobre como participar, né? Pode fazer e eu vou respondendo aqui o que vocês quiserem saber a respeito do programa, né? De exemplos, sugestões, se você tem alguma coisa, né? Ah, eu pensei nisso aqui, será que daria, não daria, né? Pode fazer as suas perguntas e a gente está aqui à disposição para respondê-las. Obrigado e aguardo as perguntas. Chegando perguntas. Onde que vem? Não, não apareceu nada. Não, apareceu? Qual é a pergunta? Aí. Bom, chegou uma primeira pergunta aqui, né, questionando quanto tempo leva o laboratório de caracterização de demandas e aplicação de games. Esse laboratório, ele, na verdade, não é muito longo. Ele vai tomar do órgão um prazo de, no máximo, uma semana,
entre todas as atividades, né? O que vai ser um pouco mais longa para o Instituto, que nós faremos esse mesmo ciclo, né, com 15 órgãos, mas o seu órgão vai ter de investimento de tempo 1 semana para aquelas atividades, né, que vem ali da entrevista com a direção, né, um laboratório com o gestor do produto e a oficina, né, com um grupo inteiro de trabalho daquele serviço. Bom, uma outra pergunta chegou aqui, perguntando o que exatamente o órgão participante ganha. Bom, vamos lá. A primeira questão que o órgão recebe nisso, né, é conhecimento, é capacitação, né? Isso todos os órgãos que participar receberão. Eles vão aprender, né, na prática, a partir de um exemplo selecionado por eles, como fazer a caracterização de uma demanda tecnológica. Isso é necessário para se utilizar os mecanismos de contratação de inovação aberta, né, que o novo marco legal traz. Isso abre uma série de recursos no orçamento estadual e federal, de rubricas que legalmente foram reservadas para a inovação e que provavelmente o órgão hoje não utiliza. Então, a partir desse laboratório, essas equipes estarão gabaritadas para fazer essa qualificação das demandas, né? E, da mesma forma, de avaliar a possibilidade de aplicação, né, de jogos para melhorar essas políticas públicas, né? Além disso, o que o órgão recebe, também uma vez selecionado, né, para participar das próximas etapas, é que ele vai desenvolver o jogo junto com a equipe. Então, ele vai aprender como que se desenvolve um jogo, né? O que é necessário fazer, qual é o investimento, e se isso tem ou não tem resultado para ele, né? Agora, aqueles que de fato tiverem a sua demanda escolhida para participar do edital que a gente vai colocar para as startups, aí esses ganham ainda mais, né? Porque ele vai ter o desenvolvimento de uma solução assistida, desenvolvido dentro do órgão, da maneira como ele precisa, com toda a possibilidade de personalizar essa solução, que geralmente não está disponível no mercado. Ele não ganha a solução, a aplicação, a contratação disso, que afinal é um bem, né, da empresa que está desenvolvendo, do desenvolvedor criador, né? Mas ele ganha o produto na estante que não existia e que agora atende 100% da necessidade dele. E com a garantia de que aquele produto foi testado e que ele sabe que funciona, né? E, além disso, ele ganha o desembaraço da contratação, porque, havendo o interesse, né, de se fazer essa contratação, o processo garante ao órgão que aquela solução final atende todos os requisitos necessários para a contratação direta. Então, ele não vai ter um processo licitatório para comprar essa solução, né? São esses os benefícios principais que o órgão recebe. Chegou aqui outra pergunta, do Fábio. Durante algum momento do edital, haverá algum incentivo aos órgãos ou aos grupos de desenvolvedores dos games? Bom, os órgãos, como eu disse, o incentivo, né, e o ganho são esses que eu listei, e vocês podem ver, por exemplo, que programas de capacitação, né, para você trabalhar com diferentes funds e tal, são cursos que você teria que deslocar seu pessoal, né, e arcar com o custo de treinamento deles, né, e que aqui os órgãos estão recebendo no processo. Quanto aos desenvolvedores, aí eles têm outros grandes benefícios. Bom, um deles é o seguinte, ele vai ganhar o desenvolvimento de um produto. Então, ele basicamente entra com a ideia e com o trabalho,
ele vai receber a equipe de desenvolvimento e de arte e o processo monitorado, né, de desenvolvimento, que no fim vai ter um produto certificado e pronto para comercialização. Agora, não bastasse isso, no nosso processo, a gente dá abertura para o órgão de já dizer quanto ele pretende investir na compra da solução. Então, se a sua solução for boa, né, ele vai ter um prêmio, vai poder receber essa contratação, que aí é por um produto que você não gastou para desenvolver, você já ter um contrato com um grande cliente, o maior cliente no estado do Acre, que é o governo, né, na sua carteira, pagando por um produto que você recebeu o desenvolvimento. Essa é a vantagem para o desenvolvedor. Ok. Tem mais alguma? Outra pergunta de Edelvan Costa. Em relação aos desenvolvedores, serão capacitados ou já devem ter esse conhecimento em desenvolvimento de jogos? Bom, eles serão capacitados no processo. Pensando em promover o mercado de desenvolvimento de jogos no Acre, a gente avaliou a situação real do Acre hoje. Quando nós fizemos a Gamecom Talks no Acre há um mês atrás, não existiam registros de estúdios de desenvolvimento de jogos no Acre. Soube com satisfação que hoje existem 4 novos, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer é atrair gente de áreas afetas, né, de áreas que são próximas, para investir e fazer do seu negócio o desenvolvimento de jogos. E, para isso, a gente pensou num programa em que você só precisa ter a idealização do jogo. É basicamente responder àquela guia de desenvolvimento do jogo. Você vai receber todo o suporte tecnológico e artístico para o desenvolvimento, num processo que ele é pensado em etapas para você sair da idealização ao modelo operacional, né, testado. E nesse processo você vai ter várias mentorias, que são os laboratórios de aceleração de empresas e desenvolvimento de jogos. E você ganha toda essa capacitação no processo. Ana, você quer fazer um comentário? Pode falar. Olá, bom dia novamente. Sim, quero fazer um comentário. O que acontece? O programa Gamecom GovTech, foi perguntado aí, né, os benefícios do programa para o Estado e benefício para os desenvolvedores. Eu vejo como um dos principais benefícios para o Estado é a aceleração da gestão pública no uso da inovação. É a aceleração da gestão pública para a contratação da inovação. A aceleração da gestão pública para compreender o que é uma demanda de inovação tecnológica. Então, nós pensamos nas oficinas, né, que vão acontecer junto aos órgãos de qualificação de demanda. Então, além desse processo das oficinas, todo esse processo, por exemplo, nós teremos aqui mais algumas outras lives, que vão falar sobre o modelo de contratação. E o que acontece? Uma vez que a trilha tecnológica do produto, que é uma trilha, essa trilha irá permitir, já foi dito aqui, né? Mas irá permitir que o Estado adquira esse produto sem que ele necessite fazer uma licitação. Uma vez esse programa Gamecom GovTech instalado, aqui a gente, digamos assim, que esse programa inteiro agora, que é ao final de 6 jogos, uma vez ele concluído, ele terminou a sua primeira fase. A sua segunda fase será a possibilidade contínua, né, a partir daí, lá daqui a um ano, quando a gente terminar esse projeto, essas instituições, né, do Estado qualificadas, então, assim, como desdobramento desse projeto. Não é um projeto que qualifica hoje, é um projeto, não é um programa de aceleração, mas ele tem um desdobramento. E que desdobramento é esse? A qualificação do Estado para a utilização da lei da inovação, né, o marco legal da inovação, e com isso ele vai continuar podendo, junto ao Instituto SAP, contratando inovação tecnológica, seguindo uma trilha de inovação. Então, é um passo para o Estado real, efetivo,
de atuar nesse universo, né? De braços dados com o Instituto Sapiens, Instituto Gamecom. Nós colocamos um canal de comunicação, nós estaremos dentro dos órgãos fazendo isso. Então, é importante que os servidores entendam que o grande ganho desse projeto é a iniciação mesmo dos órgãos na utilização e na implementação efetiva, né, de utilização da lei da inovação. Então, eu vejo que isso é um grande salto. As pessoas ainda, por ser um programa de inovação, existe aquela percepção, né, de que vai ganhar alguma coisa que seja financeira. Mas aqui é muito além do financeiro. Aqui é a qualificação realmente profissional para que os agentes do Estado possam adentrar, conhecer e estar com a gente cada vez mais perto, compreendendo esse universo. O outro ponto de vista, então, dos desenvolvedores, que é uma grande questão desse projeto, porque na maioria dos projetos que aceleram o processo de inovação, que, por exemplo, os hackathons ou os game jams, por exemplo, eles aceleram, o hackathon ele é uma aceleração de tecnologia. No nosso caso aqui, o beneficiário para a próxima fase, que é o cara que vai cumprir o desafio do Estado, ele não necessariamente é um desenvolvedor, ele pode ser um administrador, ele pode ser um designer, ele pode, então, nós iremos identificar a necessidade daquela pessoa, daquela empresa que propõe que ele vai conseguir resolver a solução, e é justamente isso, é customizado a necessidade do participante que vai propor a solução dos jogos, a nossa aceleração. Então, a gente não parte do pressuposto que aí tem um monte de desenvolvedor, a gente parte do pressuposto que vão ter empresários, que vão ter startups, que vão ter inventores, que vão ter vontade de criar esse jogo, e a gente, então, vai para a segunda fase da aceleração, que é acelerar essas empresas. Sim, Bruno. Uma coisa muito importante de afirmar é o seguinte: esse processo que nós estamos fazendo para desenvolver jogos, ele pode ser utilizado para desenvolver qualquer inovação de interesse do Estado. É isso que a Ana está dizendo. Então, o que vocês estão aprendendo aqui é a pescar, embora eu esteja dando o primeiro peixe, entendeu? Mas o grande valor está em saber como ir buscar o seu, né? E é isso que vai ser entregue para os órgãos públicos, a capacitação de se fazer processos similares. E o próprio Gamecom GovTech, ele vai abrir depois um edital de fluxo contínuo em que as demandas do Estado poderão ser postadas e lançadas, cada uma delas para o ambiente de desenvolvedores, tá? Isso que a Ana está dizendo aí, que realmente é o grande valor, tá? Era só isso, a parte. Então, gente, é isso. Eu quero dizer a vocês que nós vamos ter nas próximas, logo em breve aí, no dia 9/11 e no dia 14/11, nós vamos ter novamente lives que vão ser explicativas aqui falando sobre o programa. Na parte da manhã a gente vai ter convidados, vai falar sobre as lives, e na parte da tarde, porque algumas pessoas estão falando que gostaria de ter a oportunidade de entender do programa na parte da tarde, então no mesmo dia a gente vai tirar dúvidas. Então de manhã, no dia 9, a gente vai estar aqui falando do programa, à tarde a gente vai abrir para dúvidas, e no dia 14 também. Então, eu convido a todos para, a partir desse momento, já convidar, chamar, vocês vão poder acompanhar aí, nós vamos mandar e-mails para vocês com esse material, pedimos que aquele colega que está lá, que trabalha com você, que você achou interessante isso daqui, porque, veja bem, gente, isso daqui é jogo, a gente vai jogar, então a gente tem que ser um time. Então, vamos lá, montem seus times para discutir o assunto. Fala sobre isso, essa live vai estar disponibilizada para vocês poderem mostrar internamente. O site está recheado de informações, então você pode ir lá no www.gamecomgovtech.com.br
e lá vai ter as etapas do processo, vai ter o vídeo, vai ter um monte de informação que você pode passar para as pessoas que trabalham com você, estimular isso internamente. É uma coisa nova, é uma nova forma da gestão pública funcionar, e você, assim, eu acredito que só pelo fato de você estar aqui, você já é uma pessoa que quer fazer alguma coisa diferente. Então, vá além dessa diferença, faça o seu time, vamos nessa, vocês vão acompanhar. No futuro, vocês vão dizer, nós fizemos parte de um time que desenvolveu um jogo e que a gente trouxe uma solução. Então, faça parte desse futuro, a gente tem falado assim, o futuro já começou, ele está agora, né? Então, você está no futuro, você está aqui, esse presente é um futuro que a gente deseja, então, realizar, e a Sofia, não, o Bruno, tá querendo, desculpa. Então, é isso, o Bruno quer falar mais uma fala aí, Bruno, fala que eu vou me despedir. Só para pegar o gancho de novo, dizendo que o futuro já começou, enquanto eu falava para vocês aqui sobre, né, programas para promover o empreendedorismo, né, ensinar técnicas de empreendedorismo, um amigo que trabalha para o Sebrae Nacional diz que está justamente desenvolvendo para o Empretec um jogo. O Empretec do Sebrae, né, um programa conhecidíssimo do Sebrae, a encomenda dele é o Ramires Lima Barreto, da LBM, né, está desenvolvendo isso, exatamente agora. Então é isso, as coisas já estão acontecendo, o barco já saiu, é hora de ir atrás dele. E se você acha que você não entendeu, não tem uma demanda clara, entre em contato com a gente vai estar disponível para fazer uma reunião exclusiva. Se você, Ana Paula, Bruno, eu quero entender esse programa, a gente realmente quer participar, mas temos muitas dúvidas aqui, então marque uma reunião, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é 6892297334. Vou repetir, 6892297334. E se você precisa que a gente explique diretamente aí para a sua, ou que seja prefeitura, ou que seja secretaria, é só falar com a gente está disponível para marcar reuniões que agreguem 2, 3 secretarias para explicar o programa. Nós estamos realmente comprometidos que esse projeto funcione no estado do Acre, e com certeza, a gente está falando de uma coisa nova, a gente está falando de inovação, vão surgir muitas dúvidas, e para esse momento de dúvidas, para indefinições, podem contar com o nosso apoio. Então é isso, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa primeira live do programa GameCon GovTech, e o nosso tempo acabou, e a gente pede, então, vocês que entrem nos nossos canais de comunicação e vá até o Instagram, no GameCon GovTech Acre, e fique por dentro, a gente está postando sempre por lá, e eu agradeço, e até a próxima. Tchau, tchau para todos. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. E entrem nas nossas redes, www.gamecongovtech.com.br. Estaremos aqui esperando vocês para que a gente possa realizar esses sonhos juntos.